Olá! Preparado para mais um Videolab? Curioso para saber qual documentário vamos exibir no programa de hoje? Então fique aí porque o Videolab está só começando. Em cartaz, o documentário Intermediários Paralelos. O documentário que exibiremos hoje foi produzido pelo curso de jornalismo da UNO Chapecó. O vídeo trata de um tema muito polêmico em livros e filmes, porém, que ainda é um mistério na vida de muitas pessoas: a mediunidade. Muito se fala sobre o espiritismo, porém pouco é revelado sobre a vida e a história dos médiuns, como eles começaram a desenvolver essa função e como descobriram a mediunidade. No documentário Intermediários Paralelos, você vai conhecer algumas experiências relatadas por médiuns. A produção é de 2011, com direção de Jay Lazanetti e Graziele Nadal. O espiritismo é a religião dos espíritos. Porque a verdadeira vida não é nesse mundo, né? A verdadeira vida é espiritual. Eu acabo vendo alguns espíritos, né, junto com as pessoas, vampirizando elas, perto delas ali, fazendo mal. Quem nunca passou por uma experiência de ver, de sentir, de ter a prova de que existe um mundo espiritual, não entende. Médium medianeiro, né, intermediário, que fica entre o espírito e a pessoa encarnada, né? E os médiuns, primeiro foram considerados os feiticeiros. Eram os feiticeiros que falavam com os mortos, que falavam com os fantasmas, com os demônios, né? Depois eram os mágicos, né, os adivinhos, os feiticeiros, os curandeiros. Na verdade, todas essas são formas de manifestação de mediunidade. Nos reunimos para estarmos próximos de nosso Criador e nos encontrarmos com os nossos irmãos espirituais, nossos irmãos já desencarnados. Ela é uma irmã da Igreja Católica, né, uma freira. Ela veio hoje e trouxe muitos irmãos juntos para aprender junto com o que foi dito. A pessoa nasce com a mediunidade, geralmente, como uma grande oportunidade, uma ferramenta de trabalho para a sua evolução. E acredito que, na grande maioria dos casos, é por benefício divino que a gente tem isso, né? Em vista que nos ajuda em muito, se a gente consegue manter, né, uma disciplina para nos facilitar a nossa vida e nos melhorar espiritualmente. No terceiro filho, daí eu fiquei mal. Daí fomos no médico de novo, né? O médico fez todos os exames, mandou fazer todos os exames, não constava nada. Aí que nós fomos para casa espírita. Fomos num curandor primeiro que mandaram, né? Esse curandor me manda para casa espírita. E daí a casa espírita, que era recém, que eles tinham, né? Que eles tinham colocado ali nesse local, que eles tinham construído uma casinha. E uma mulher, né, que se chama Trindade Quevedo, que era a presidente da casa, daí me mandaram falar com ela. Daí ela falou pro meu marido, diz, a tua mulher não tem doença, ela precisa desenvolver a mediunidade. Quando nós fomos consultar com essa presidente da casa, né, que ela era uma média de vidência, ela enxergou o espírito do meu lado, né. E daí então que a gente começou, né, a estudar e participar do trabalho doutrinário, né, pra gente, né, ajudar aquele espírito e a gente também, né, se ajudar. Alguns ouvem, alguns são intuídos, recebem uma intuição, como
uma voz silenciosa que fala com esses médiuns, né, para eles reproduzir. Alguns recebem a intuição de como escrever, o que escrever, outros não têm controle sobre a mão, né? E existem também médiuns de efeitos físicos que, pelo fato de estarem presentes num círculo, acabam gerando manifestações físicas. Eu acho que a gente sempre meio que desconfia, né? Por exemplo, quando criança, a minha mãe conta que assim, eles participavam de um centro espírita na época, eles eram da Umbanda. Então ela conta histórias assim do que eu fazia lá enquanto tinha os trabalhos. E o que eu me lembro, assim, a primeira foi quando meu pai, na época, incorporou, né, que nem eles falam no Candomblé, na Umbanda, uma entidade, que era o Seu Pena Branca, e eles falavam que eu andava atrás dele, mexendo em alguma coisa, assim, e depois de um tempo, eles foram ver que ele usava um cocar branco, assim, né? Então eu brincava com as penas que ninguém via. Eu tive manifestações, eu via espíritos quando eu era pequeno, acho que acreditei com 4 anos. 4 a 5 anos eu já via vultos, assim. Nunca vislumbrei uma imagem mais fixa naquele tempo. E acredito que por volta dos 7 anos eu vi o meu primeiro espírito, assim, de uma visão como se fosse um ser humano. Através da doutrina espírita, através do espiritismo, que faz 50 anos que eu participo dessa doutrina. E graças a Deus só me sinto feliz. Porque com 15 anos de casada fiquei viúva. Com 18 filhos. Na colônia não dá para viver tudo junto, né? Cada um vai crescendo, vai, né, procurando a sua vida, fazer a sua vida. E graças a Deus, agradeço a Deus por estar nessa doutrina, porque é uma doutrina que esclarece todos os pontos de vista que a gente precisa para a gente seguir nessa caminhada, né? Nós tínhamos um centro de Umbanda aqui em casa e ele era dividido em 2 partes. Uma parte que as pessoas esperavam para ser atendidas e uma segunda parte. E estávamos só a nossa família naquele dia. E quando eu olhei para o lado onde é que as pessoas ficavam sentadas, eu vi um sujeito que parecia ser um guerreiro muçulmano, né? Que na Umbanda a gente podia chamar do São Jorge, né? Essa figura do guerreiro. Eu vi que ele estava sentado, né? Mas não tive medo, nenhum constrangimento. Só simplesmente vi e depois já deixei de vê-lo. Médium tem medo, né? Ninguém quer levar susto, ninguém quer, né, que nem nos filmes, assim, né, tu abre uma porta e tem alguém lá. Então, geralmente quando eu vou entrar num local, por exemplo, assim, sei lá, no quarto, um pouco antes de eu entrar, eu já sinto que existe alguma coisa dentro do quarto, né? Então eu sempre peço para que não me assuste. Então que dê um sinal para que eu já entre mais preparada para não ter aquele susto, né? Eu, quando recebo o espírito, eu sou consciente, eu sei o que eu sou e eu sinto aquela transmissão que não é uma coisa que eu penso, né? Não sou eu que estou pensando. Eu também não sei previamente o que ele vai falar. Ele vai falando. Um pouco é surpresa para mim também o que ele vai colocando, né? O que ele vai colocando para as pessoas. A faculdade da clarividência, ela é muito dificilmente ela é uma faculdade contínua no médium, né? Geralmente ela passa por períodos de maior intensidade ou de menor. Os médios dão passagem para aqueles espíritos que estão, né,
O homem não possui de seu senão o que pode levar desse mundo. O que encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante sua permanência na terra. Mas, uma vez que é forçado a abandoná-lo, dele não tem senão um gozo e não a posse real. A vantagem de já ser criada numa família, né, espírita, com os meus pais, com mediunidade, a gente já é criado sem ter o medo, né? Então, muitas crianças o medo do bicho-papão, escuta um barulho e se apavora. Não. A gente sempre foi criado sabendo que existia um mundo espiritual, que eles se comunicavam e que aquilo é uma coisa normal. Deus abençoe que a pipoca um dia realize seus sonhos de chegar até onde ela sempre quis. Deus abençoe que todo mundo corra, fique bem, que não aconteça nada e nunca se machuque, porque eu desejo todo mundo até da pipoca. Amém. 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 O interessante disso tudo é que eu não conseguia fazer oração na época. Como eu tenho mediunidade hoje, eu tenho audiência. Na época eu não sabia, né, que eu tinha essa faculdade mais preponderante. E eles me falavam, e sempre teve um que me induzia ao bem, assim, né, me apoiava, procurando me dar um apoio para isso tudo. E aos poucos eu consegui ir superando, né, isso foi uma caminhada, assim. De dia não acontecia nada, à noite que vinha o problema, assim, do medo e o constrangimento. Eu estudei até o 3º ano, porque na época meus pais eram bem pobres, a gente sempre vivia se mudando para cá e para lá, né? Não tinha como a gente estudar, né? Então, onde a gente morava, onde meu pai morava, a gente na escola, às vezes 3 meses, 4 meses, 5 meses, assim. E aprendi a ler mesmo dentro da casa espírita, no Evangelho. Senhor, tenho que confiar mais em mim, ver o mundo com novos olhos e nova esperança. Necessito de uma renovação mental. No período da transição, da morte, do sair, né, do largar a tua matéria, eles realmente não aceitam. Então eles ficam. Eles agem realmente como a gente vê em filme, assim. Eles agem como se eles estivessem na casa deles, então que ele tá vivo. Os suicidas geralmente, quando ele se suicida, ele vai passar por todo o processo de participar do próprio velório, do próprio enterro, de sentir a putrefação, o desfazer do corpo. Daí, depois que desfez o corpo, que não tem mais o que ele fazer ali, daí ele começa a andar pelo umbral, né, que a gente chama aqui. Seria o plano mais próximo aqui da Terra, que seria o umbral, né? Então, assim, ele fica lá. E eles acham que aquele é a vida deles, é a lama, é a sujeira. Como quem assistiu, digamos, o nosso lar é mais ou menos aquilo lá mesmo. É o mundo que eles vão conhecer, porque eles acham que ainda, apesar de ter visto o corpo, eles não aceitam a morte, né? Que um dia minha mãe resolveu me levar no Bezerra de Menezes lá. E aí eu conversei com a dona Mariazinha. Era uma tarde, era 6 horas, eu cheguei lá, sentei. E ela estava no banco da frente, ela virou, conversou um pouco comigo. E aí assisti a palestra, tomei o passe. E quando eu saí da sala de passe, caminhando na 3ª janela, eu olhei para cima naquele prédio que tem ao lado do Bezerra e vi uma figura bem grande. Devia ter uns 2 metros de altura, uma capa muito grande. Todo de preto, um espírito, e aí ele sumiu, desapareceu. E desde então cessou, né, aquele problema da vida. Quando eu tinha uns 16 anos, eu passei a namorar uma menina que também sofria de um processo obsessivo de um outro espírito. E esse espírito aparecia para ela e a perturbava, né, e com isso eu acabei conhecendo uma outra médium que passou a fazer trabalhos em mesa branca na casa dessa menina. E com isso, a mãe da menina me deu o livro dos espíritos para mim começar a ler. E aí eu li o primeiro livro e
Depois tive a oportunidade de ler outros, a série André Luiz, assim, eu li o Obreiros da Vida Eterna, o Missionários da Luz. E me decidi fazer o estudo lá no Bezerra. Participo do grupo de estudo, do assistência para eles, né? No berço de Jesus, que é a parte mais qualidade, né? Que é a assistência social, né? Em benefício das mães carentes, das crianças, né? E a gente ajuda em tudo ali. Quase todas as atividades da casa a gente está presente, porque eu ali, a minha casa é ali. Nessa vida a gente tem ou uma missão para cumprir, alguma coisa que você acertou no plano espiritual, não, eu vou voltar e eu vou cumprir essa missão, ou é resgate. É das duas uma. Ninguém vem para cá para passar de bom, para férias. Aí no grupo já, né, na segunda-feira, do qual eu participo, o Ala do Amor, eu tenho aí os fenômenos, às vezes eu desdobro e vou a algumas regiões, né, visitar, geralmente regiões de sofrimento, porque como não tem elevação muito grande, a gente vai para tentar buscar os que estão na mesma situação que a gente, né. Aí a gente vislumbra geralmente cavernas ou charcos, né, espíritos lá sofrendo. Às vezes eu escuto o diálogo, né, dos espíritos com os outros espíritos, eu não sei se por meu intermédio ou eles conversam, né. Mas é sempre no sentido da modificação da pessoa, né? Uma vez aconteceu de eu ir para um outro plano, acredito ser superior, onde tinha uma grande floresta, assim, e num pico mais alto uma grande luz vinha. E quando eu me aproximei da luz eu acabei voltando para o corpo, assim, mas foi uma imagem muito bonita que me permanece assim, na minha mente. Mediunidade é a capacidade de receber informações, receber manifestações dos espíritos, né? Você ganhou esse dom, né? É um dom que você tem que cuidar, abastecer ele sempre, né? Então é uma coisa que não dá para se desconectar. O médium e a mediunidade sempre caminham juntos, né? Eu agradeço a Deus por estar dentro dessa doutrina, porque eu fiquei viúva, com todos esses filhos, tudo de menor, na roça, trabalhando de sola a sola na roça para criar os filhos. Olha, se eu não tivesse dentro dessa doutrina, eu não sei se eu ia ter, né, essa resistência. O Videolab de hoje fica por aqui. Na próxima semana, mais produções dos cursos de comunicação da UNO Chapecó. Até lá!